Nós estamos num papo tão gostoso com a Pamela Magalhães aqui sobre... Primeiro nós falávamos sobre a dificuldade do não, agora nós vamos falar sobre mentiras, né? Só que antes, eu queria dar para você a palavra-chave. Qual que é a palavra-chave hoje, Maurício? Qual? Colaboração, tá vendo? Senão o Maurício colaborando aqui com a nossa memória, né? Pamela. Fundamental colaboração. Colaboração, porque nós temos uma promoção no programa que as pessoas mandam um e-mail com a palavra-chave do programa para concorrer a um kit da Ávora Cosméticos, que a gente manda de presente sempre para quem participar. Agora, você está assistindo pelo YouTube, não tem problema nenhum, porque você pode mandar o e-mail que você já participa dos próximos programas. Agora, você tem que mandar um e-mail, né? crescervocê@tvmundomaior.com.br. Já colaborando. Né? Já colaborando sempre. E coloca a palavra-chave. E principalmente de onde você está assistindo. Coloca lá a sua cidade para a gente saber onde você está, o que você está fazendo aí. E não vale mentir. De jeito nenhum. Nós falamos mentira normalmente no dia, sim? Infelizmente, até para quem está vendo, de repente falou, eu não minto, pensa bem. Né? Então, são pequenas mentirinhas. Né? De repente, é aquela cunhada que chega, que está super acima do peso e fala assim, você acha que eu engordei? Aí você fala, imagina, você está linda. E você fala para o bem dela, mas é uma mentirinha. E muitas outras mentirinhas, cerca de 25% até a gente acaba mentindo num dia. É triste, as pesquisas que mostram, não sei o que estou falando. Sim. Então, é importante a gente se atentar. Mentirinhas assim, ok, acho que fazem São saudáveis parte. até, né? Eu acho que até por uma adaptação social, a gente acaba falando essas mentirinhas adaptativas. Agora, quando a gente tem um mentir compulsivo, né, que a gente faz aquele mundo à parte, a gente está falando da mitomania, que é um transtorno psicológico, uma doença. Quando eu tenho, por exemplo, um amigo, ele mente o tempo todo, nós falamos da dificuldade do não, Sim. e às vezes com medo de falar não, ele acaba inventando uma história, não, porque eu tenho uma festa já para ir nesse dia, porque ele não quer falar não para você. De repente, esse amigo, ele vai mentindo tanto, ele vai se enrolando tanto. Se perde na própria mentira. E aí você combina de fazer uma viagem, fala, não, mas eu já tenho uma viagem. Aí no dia seguinte você liga, ele está lá porque ele esqueceu que ele mentiu para você. Então, isso pode se tornar uma doença? Sim, a gente vai ter um indivíduo que ele mente por uma intenção, algum ganho secundário, no sentido financeiro, ou alguma mentira para um ganho de poder, um status. Tá. Esse sim, ele tem um comportamento mais ardiloso, né? Que ele busca algo. Tem aquele que mente pelo interesse, assim, de buscar, de ganhar. Né? Estratégico, né? Então ele pensa numa mentira, bom, eu vou mentir porque aí eu vou chegar ali. E tem um indivíduo que ele tem uma compulsão por mentira, então ele não tem nem controle de quanto ele mente. E eu tenho até um e-mail sobre isso. Quer ver, Pamela? Claro. Posso ler para daí você já de repente responde? Porque ele diz assim, é o Ricardo Reis, agora você já deu o nome, todo mundo vai saber que você mente, ó. William, eu falo mentira o tempo todo. Mesmo quando as coisas estão indo bem, eu não consigo contar a realidade e nem comentar o que realmente aconteceu. Será que eu sou doente? Eu tento me controlar, mas quando vejo, já estou inventando de novo. Olha, vou falar para o Ricardo então. Olha, Ricardo, independente se a gente está falando de uma mitomania ou não, que bom que você está tendo esse movimento, porque o mais difícil dentro de uma patologia da mitomania é esse movimento em busca de ajuda. De se reconhecer, né? Sim. A gente mente bastante, isso pode se tornar um transtorno psicológico, quando há uma dificuldade muito grande, William, de aceitação de uma verdade, de uma origem, né, de um comportamento. Ou ele quer vender uma imagem que ele acha que as pessoas vão gostar mais dele daquele jeito? Então, você sabe, na verdade, sim, mas não no sentido de vender uma imagem, mas até dele mesmo suportar, até como uma tentativa de consolo, de uma realidade que é difícil. Por exemplo, vamos pensar numa menina que tem vive uma situação em casa de abuso, né, um abuso moral, então sofre muito, um pai alcoolista. Então, de repente, ela distorce essa realidade para ela e para os outros, contando na escolinha que ela tem uma relação maravilhosa com o pai, que eles foram brincar no fim de semana, que eles foram jogar bola, que eles foram comprar sorvete. Ela cria uma verdade, ela vai mentindo de uma forma compulsiva para suportar uma realidade difícil. Criança mente muito. E a criança mente, A gente mente para a criança quando a gente fala, né? Eu não vou nem desmentir aqui, né, para a criança escutar. Mas a gente dá umas mentirinhas, né? Não vamos contar quais são essas mentiras. Não vamos contar quais são, mas a gente conta tem, algumas fabulinhas aí para essa criança acreditar. E eu acho que... Para ela comer, para ela dormir. Isso, né? Numa data especial, que eu não vou dizer qual é, né? A gente conta um monte de coisa.
Mas é importante, assim, eu acho que isso faz parte de um alimentar de uma fantasia, que é saudável, mas a criança, ela mente um pouquinho. É importante observar se essa criança está mentindo muito, né? Ela fala que está com dor de barriga e não está, ela fala que está com dor ali e não está, ela fala que fez alguma coisa na escola e não fez. Então, atente-se para entender por que essa criança distorce, o que está acontecendo na vida dela, que está difícil dela encarar. Tem uma ligação grande, William, com a aceitação. Tá? Então, a pessoa, muitas vezes, ela mente porque ela acredita que mentindo, contando essa história... Tanto criança quanto adulto? Tanto criança quanto adulto. Ela vai ser aceita, né? Sim. Então, o indivíduo, ele fica contando, assim, ele dá uma distorcida para ser aceito. Tem uma correlação com autoestima, tá? Então, olha para o teu filho, se ele está mentindo muito, como está essa autoestima, como ele está na escolinha, como ele está em casa, afine-se com ele. Como que o pai pode perceber essa mentira? Tem alguma expressão facial, corporal, que a criança... Na verdade, sinal? sim, também, mas mais do que isso, a gente vai pegando na mentira, né? O pai, ele vai pegando a criança. É o ditado da mentira que tem perninha então, curta, né? a tia da escolinha escreve no caderninho, aí ela fala, mas meu filho não falou isso. O amiguinho conta uma coisa que ele tinha contado de outro jeito, e aí você vai pegando, então vai entendendo por que será que essa criança está precisando contar outra história que não a dela. E se pegar desde o comecinho, William, é bom, porque aí não desenvolve, né? Não fica um comportamento já arraigado. Já pega desde o comecinho, aí já limita para isso desenvolver. Senão, se torna um adolescente, um adulto que conta muita mentira. E aí os relacionamentos ficam todos fragilizados. Eu tenho uma pergunta de alguém que não quis se identificar. Ele pergunta assim: a infidelidade recorrente em relacionamentos amorosos pode configurar uma mentira compulsiva? Pode sim. Mas mais do que isso, uma infidelidade recorrente no relacionamento tem uma ligação grande com o medo de se relacionar, o medo de se entregar, o movimento de autossabotagem, né? Porque por que a gente mantém um relacionamento se a gente não é fiel a ele? Qual seria a lógica, né? Sabe que eu percebo muito nas mensagens? O seguinte, tem pessoas que falam assim para mim, olha, eu estou num relacionamento infeliz e eu tenho medo de sair desse relacionamento e ficar sozinha. Sim. Elas não percebem o quanto elas já estão sozinhas. Perfeito, né? Perfeito. É o que eu estou te falando. O que adianta ficar num relacionamento sendo infiel? Você não está sendo infiel ao teu parceiro, você está sendo infiel a você, a tua proposta de vida. Legal, gostei. Né? Outra coisa super importante, normalmente a mitomania, que é a compulsão por mentir, ela costuma estar associada a outras patologias, tá? Por exemplo? Depressão, por exemplo, que é uma angústia profunda, algum transtorno de ansiedade. Por isso é super importante a avaliação psiquiátrica, porque normalmente associa-se medicação, ansiolíticos e antidepressivos, junto com uma psicoterapia, para que através desse trabalho comportamental o indivíduo vá ressignificando a autoestima. Eu percebo às vezes pessoas que inventam namoros. As pessoas perguntam, você está namorando? Estou. Ele cria toda uma situação, claro, ele conta histórias. Porque aí ele se sente mais amado. Né? É verdade. E as pessoas daqui a pouco começam a fazer perguntas desse namoro que não existe. E aí a pessoa começa a se enrolar cada vez mais. E aí ela vai entrando nesse personagem. Isso. E aí ele vai ficando tão profundo que ele fala, bom, agora não dá nem para voltar. E quando é deflagrado, de repente a mentira é desmascarado, o indivíduo fica muito envergonhado, é muito sofrido. Então, familiares, observando que alguém da família, um amigo, tem sintomas parecidos com os que a gente está falando, dê apoio, tá? Não fica só acusando, seu mentiroso, porque essa autoestima já é tão fraquinha, então se atacar muito é prejudicial ainda para essa angústia, para esse núcleo depressivo. Eu estou rindo aqui porque eu perguntei da criança, se a criança tem algum sinal que a gente consegue perceber se ela está mentindo, né? E o adulto, a mulher que está assistindo agora a gente, de repente pergunta uma coisa para o marido, tem alguma coisa que o marido faz, coça aqui atrás, ou se coça todo, ou fica sem jeito? Na verdade, tem vários, né? Tem vários. Na verdade, assim, quando a pessoa ela tem esse hábito de mentir, é tão inerente que já está normal, né? Pra por mais ela, que a gente ela tente observar, tanto mentira? tá tão inerente que por mais que você ficasse, não, vou pegar na mentira, você não consegue pegar. Mas, normalmente, a pessoa que não está tão acostumada a mentir, que mente esporadicamente, ele tem um desvio no olhar, uma dificuldade de olhar nos olhos. Ele tosse quando vai falar? Tosse, ou então se coça, mexe a perna. Né? Tem uma dificuldade grande, porque os olhos são os espelhos da alma, né? Bonito então, a partir do momento que a gente olha ali, firme, quem tem esse caráter bacana, é complicado. Aí, na hora, acaba se entregando, né? Então, mais do que pegar na mentira os sinais, vamos observar como está essa relação, porque se está existindo mentira, é porque essa relação tem que ser revista. Agora, Pamela, eu queria uma dica sua. Por exemplo, eu tenho um relacionamento e eu percebo que esse meu parceiro, a minha parceira, mente muito, mas eu gosto muito dela. E eu quero ajudar.
Se eu bater de frente e descobrir, olha, isso, eu descobri a sua mentira, por que você mente para mim? Se eu brigar com essa pessoa, eu vou estar ajudando tanto quanto... Como seria a maneira de ajudar? Se você tem alguém que você ama muito e você percebe que está mentindo bastante, demais, porque normalmente quem mente compulsivamente não vai mentir só para o parceiro afetivo, vai mentir em vários âmbitos, porque na verdade a busca é por uma autoestima que está tão fragmentada, está tão machucadinha, que é para construir um eu aceitável. Né? Então, na verdade, mais do que acusar o outro, seu mentiroso, tal, entenda que ele está fazendo de tudo para ser amado, para ser aceito. Então, o trabalho, inclusive, é de conscientização dessa dificuldade, para que o indivíduo consiga procurar uma ajuda. Eu acho, nesse sentido, psicoterapia fantástico. E se tiver sintomas depressivos, tem que ter uma avaliação psiquiátrica. E se você ama, você tem que ajudar. E não pressionar mais, né? Porque já é muito frágil, como eu estou dizendo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Está do lado sempre. Dá licença um pouquinho, Pamela. Claro. Eu quero dar um recadinho para quem gosta de se cuidar e quem se ama, né? Quem ama, cuida, eu preciso me amar. E a Ávora Cosméticos, que é a nossa parceira aqui do programa, desenvolveu o kit chamado Kit Anti-Age, que é um kit de sistema de reestruturação e reposição da massa capilar. Então, o Kit Anti-Age, você está vendo aí na sua tela, aliás, é uma caixa enorme que vem uma série de produtos aqui dentro para você fazer uma reestruturação, porque os nossos fios, eles passam diariamente por uma degradação, né? Pelos seus banhos, água quente demais ou água fria, ou o excesso de banhos, ou sua própria idade, a poluição. Os nossos cabelos vão sofrendo e vão envelhecendo também. Então, o Kit Anti-Age é um sistema de reestruturação e recomposição da massa capilar. É claro que a Ávora Cosméticos não tem só esse produto, tem dezenas de outros produtos espetaculares. Eu uso os produtos da Ávora Cosméticos, a minha família usa, os meus amigos. Eu recomendo a você, dê uma olhadinha nos produtos da Ávora Cosméticos. Cuidado com o cabelo e com o corpo é a chave para um dia refrescante. Nós cuidamos de você da cabeça aos pés. Ávora Cosméticos. Transformar é criar. www.avoracosmeticos.com.br. Olha, eu vou para o intervalo, você não saia daí que eu vou continuar conversando com a doutora Pamela. Olha, sobre um monte de coisa, principalmente sobre mudança. Você tem medo da mudança? Então nós vamos conversar já já sobre isso, não saia daí.